Para quem não me conhece, eu sou o professor Rodrigo Silveira, da Escola de Fitoterapia Ervanari, tirando um tempo hoje para a gente conversar, para falar sobre ervas medicinais, falar sobre fitoterapia. Mas eu escolhi um tema para a gente conversar hoje, que eu acho ele um tema que deve ser compartilhado, porque a gente está em redes sociais e nós passamos o tempo todo interagindo e informações vêm daqui, passa para lá. E muitas vezes o que acontece nas redes sociais é que algumas pessoas elas estão buscando um tipo de informação que eu pessoalmente não gosto de compartilhar. É uma visão minha própria e eu vou explicar para vocês por quê. Tem uma razão para isso. Não é porque eu não quero compartilhar informações. Mas tem um tipo de informação que eu acho que ela é pouco producente ou contraproducente. E que um grande número de pessoas é ávido por esse tipo de informação, esse tipo de dado. E eu realmente vou trocar uma ideia com vocês aqui, quero ver o que vocês acham também. Se você está chegando aqui agora, já pode também participar, deixar a sua opinião. Espero poder ler e compartilhar com vocês, respondendo as perguntas que vocês possam vir a fazer. E também, para quem assistir essa gravação, você também pode deixar os seus comentários. Eu prometo que eu vou olhar esses comentários e eu prometo também responder dentro do possível as perguntas que vocês fizerem sobre esse tema. E que tema é esse? Bom, o tema é o seguinte: quem busca dicas não aprende fitoterapia. É isso, gente. As pessoas hoje elas querem uma dica, elas querem, me diz uma erva para tal coisa. E na verdade, gente, é possível dizer. Tanto é que as pessoas dizem, né? As pessoas indicam ervas. Mas, sinceramente, eu digo para vocês que essa é a pior pergunta que alguém pode fazer na internet, se ela está buscando aprender alguma coisa. Então, quem busca dicas não aprende fitoterapia. Porque a dica, ela é uma coisa muito rasteira, muito superficial, muito básica e nem sempre a dica que é dada, ela atende à necessidade de quem fez a pergunta. Eu posso dar vários exemplos para vocês, eu vou dar alguns aqui para vocês entenderem o raciocínio que eu quero compartilhar com vocês. Então, a pessoa que está sempre na internet buscando dicas, eu quero saber erva para isso, erva para aquilo, vai receber uma informação. E não quer dizer que está recebendo uma informação de qualidade. Por quê? Quando a pessoa responde uma pergunta básica, assim, dá uma pergunta de um lado e uma resposta básica do outro, assim, toma lá da cá, a gente está simplesmente pulando uma série de passos. E aí, gente, essas informações que estão circulando, muitas vezes elas não fazem bem para muitas pessoas. Eu vou dar um exemplo, vou dar mais de um, vou dar um exemplo para vocês. As pessoas, muitas vezes, problema digestivo. Ah, uma erva boa para problemas digestivos. Aí eu vejo em muitos lugares, indicando diversas ervas. Mas a questão é que nem todas as ervas que são indicadas são realmente boas para todos os casos. E algumas ervas, inclusive, têm contraindicações. Quer um exemplo? Uma erva que é super indicada para as pessoas fazerem a digestão é o boldo. E o boldo é uma erva super controversa. Tem gente que defende o boldo com unhas e dentes, e tem as pessoas que conhecem a planta e conhecem o boldo e sabem que usar uma vez está tudo bem. Agora, se você começa a usar o boldo com regularidade, ele tem toxinas que vão se acumulando no fígado. Você não vai ver o problema em uma semana, ou em 2, ou 3, ou até mesmo 4. Ou você vai ver esse problema em 2, 3, 4 anos. Aí a pessoa desenvolve um problema de fígado, que ela nem sabe de onde veio. Ela não bebe, ela não fuma, ela não toma remédios fortes, mas ela tomou boldo anos. E aquela tuiona, aqueles elementos químicos tóxicos que são leves, mas com o passar do tempo vão se acumulando. Chega um dia que o problema aparece. E a pessoa tem um problema de vesícula, tem um problema de fígado e nem sabe de onde veio. Por quê? Porque recebeu uma dica.
porque recebeu uma dica. Ah, uma coisa pro fígado? Toma boldo. E ela seguiu a dica. Essa é a coisa mais... sem perguntar por quê. Então, essa confiança que as pessoas têm nas redes sociais, de pedir para uma pessoa completamente estranha, que você não tem nenhuma noção se ela estudou, se ela sabe o que ela está falando, né? E a pessoa seguir, gente, isso para mim assim, é impressionante, seguir a dica, sem olhar para trás. Há uns anos atrás apareceram algumas reportagens de pessoas que tomaram ervas e tiveram problemas graves no fígado. E aí começa aquela imprensa sensacionalista dizendo os perigos das ervas. A erva não tem perigo, gente, se a pessoa tem conhecimento. Esse é o tipo de coisa que acontece. Uma vizinha falou uma dica na rede social, sem conhecer, e a pessoa sai tomando. Então, para mim é o seguinte, é muito claro. Se você está atrás de dicas sobre ervas medicinais, sobre fitoterapia, você não vai aprender muita coisa. Porque não dá para aprender fitoterapia com dicas. Eu diria mais. Não dá para aprender nada com dicas. Você recebe uma informação fragmentada, que não tem um contexto. Você vai poder eventualmente aproveitar, às vezes nem tanto. Mas é uma febre, gente. Todo mundo quer dicas. Todo mundo quer o pulo do gato, quer o atalho. Gente, eu não falo para esse público. Né? Os meus alunos que fazem formação de fitoterapia aqui na Herbanário, eles sabem como a gente leva a sério o estudo das ervas medicinais. Na verdade, ervas medicinais é uma das coisas mais eficazes, mais seguras e que realmente mais bem-estar e benefício tem para o organismo que a gente conhece, se elas são utilizadas da forma certa. Então a gente precisa entender que a gente precisa entender a origem, a causa. Depois que a gente entendeu a causa, maravilha. Aí a chegar na erva é a coisa mais simples do mundo. Então a pessoa que quer dicas, ela acha assim que lidar com ervas medicinais é conhecer um monte de ervas e naquele pensamento que é muito um pensamento que ainda que tem na medicina ocidental, que é assim, tal problema usa tal coisa. Agora, um pouco tempo atrás, uma pessoa me pediu uma dica sobre um determinado tipo de problema de saúde. E a primeira coisa que eu fiz foi fazer perguntas. Fiz várias perguntas. E aí eu descobri que nem era a pessoa que estava com problema. Ela estava buscando a informação por causa de uma outra pessoa que ela conhecia. Então ela nem tinha todas as informações. Aí você imagina que alguém faz uma pergunta de um problema que uma outra pessoa tem, que ela nem sabe exatamente os detalhes. Alguém vai lá e dá uma dica para ela. Ela pega essa dica, diz para a pessoa, toma isso aqui. E sabe lá o que vai acontecer com a outra pessoa, porque já tem um telefone sem fio. Já tem uma pessoa que nem sabia de nada, uma que quer ajudar, bem intencionada, mas não está fazendo o melhor caminho, e uma outra que talvez nem sabe exatamente o que está acontecendo e ainda assim dá uma orientação. No meu caso, eu não dei essa orientação. Estava muito claro para mim que a gente precisava conhecer a pessoa e saber mais informações, porque é isso que a gente faz. A gente precisa conhecer cada situação. Então, gente, pessoalmente, se você está buscando dicas aqui na internet, tá tudo certo, é seu direito, você pode fazer isso, você pode buscar essas informações, porque talvez as pessoas que estão buscando dicas, elas não tenham interesse real em saber, entender ervas medicinais, entender fitoterapia, entender o processo que é necessário fazer para alguém se recuperar a sua saúde com ervas medicinais. Mas também tem muita gente que pede dicas porque não sabe disso que a gente está falando. Porque é inocente, pergunta porque acha que esse é o caminho para fazer. Até porque já viu tanta gente nas redes sociais, em todos os lugares, pedindo orientações, pedindo dicas, que acha que quando tem um problema tem que ir lá pedir uma dica também. E eu não vou dizer que não funcione sempre. Às vezes, por sorte, a pessoa pega e tem um problema, alguém indica uma erva que, poxa, funcionou. Isso às vezes é pior quando funciona. É pior que só aumenta a lenda. Então as pessoas começam elas entram de novo, vão pedir uma dica novamente, porque uma vez deu certo, e talvez uma ou duas vezes deu certo. Mas pode ser que em algum momento, a coisa é um pouco mais séria, ela recebe uma indicação e acaba não dando tão certo assim para ela. Tá? Então se você é terapeuta, não dê dicas. Se você é terapeuta e quer ajudar a pessoa,
converse com a pessoa, busque informação, queira saber o que essa pessoa tem, busca mais informações, mais detalhes. Se possível, marque com essa pessoa para você fazer uma avaliação. Para você que não é terapeuta, né, tem dois caminhos. Você pode seguir nas dicas e tendo uma ilusão de que você está aprendendo alguma coisa. Você não está. Você está reunindo um monte de informações que algumas vão dar certo para algumas circunstâncias e outras não. Ou você pode começar a ter uma outra relação com o conhecimento. Ervas medicinais é uma das coisas mais importantes para se aprender. Porque é a forma natural de você colocar o seu organismo de novo no equilíbrio. Então realmente vale a pena. Ainda mais se você gosta dessa área terapêutica, se você gosta de ervas. Então se propõe a estudar um pouco. Se propõe a encontrar um orientador que pode realmente trazer o conhecimento que você precisa.